Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco e Brasil de Pelotas, jogo importante que pode de fato recolocar o Vasco na luta pelo acesso à primeira divisão. E a gente vai falar sobre essa partida importantíssima, falar sobre as mudanças, falar como vai ser esse jogo, mas também falar sobre tudo o que aconteceu nesse dia do Vasco muito cheio. Hoje diversas novidades já aconteceram dentro do nosso clube, novo patrocinador e reviravolta na justiça, que a gente vai explicar também no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, antes de trazer todas as últimas novidades do nosso gigante da colina, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima. Às vezes você não tem noção o quanto é importante você se inscrever no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte nesse botãozinho vermelho aí que está escrito inscrever-se e ajuda ao nosso canal. E também deixa claro o seu like, o seu comentário sobre o que você acha dessa partida de hoje, quanto você acha que vai ser o jogo, o resultado. Deixe a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas novidades, as últimas notícias do Vasco da Gama. E eu quero começar, antes de falar sobre reviravolta na justiça, antes de falar sobre essa partida e falar também sobre 12 milhões que podem chegar dentro do clube, eu quero falar sobre o anúncio que o próprio Vasco divulgou hoje à tarde relacionado ao seu novo patrocinador. O Vasco, por volta ali da 1h da tarde, fechou com a Forte Aliança, uma empresa aí de proteção veicular, vai ser a nova patrocinadora do Vasco, né? Inclusive já foram divulgadas aí imagens de onde vai se localizar essa patrocinadora no uniforme do Gigante da Colina. Será localizado ali no omoplata, acima do escudo e acima também da marca, do logo do material esportivo, que no caso é a capa do Vasco da Gama. Então uma notícia muito importante para nós torcedores, né? Porque além também do uniforme, essa empresa vai estar presente em outros setores do próprio Vasco da Gama, como também diversas ali ativações da Vasco TV. Vai ser a patrocinadora oficial do canal, aliás, oficial do Vasco da Gama. Então uma excelente novidade. Com relação a valores, é claro, quando se fala de patrocinador, a grande maioria da torcida quer saber quanto o Vasco vai receber com isso. Infelizmente, o Vasco não divulgou esses valores. Porém, segundo notícias, vai ter um valor fixado, né? O Vasco vai receber um valor X por mês, que vai ser um valor fixado, porém um outro valor variável. E esse outro valor variável depende exatamente de mim, de você e de nós, torcedores vascaínos. Porque o que acontece? Como toda, é claro, empresa ali de proteção veicular necessita de uma taxa de adesão, e no mercado a gente vai achar aí taxa de adesão pelo valor de 300, 400 reais, mas essa empresa, a Forte Aliança, diminuiu essa taxa, colocou ela pelo valor de 100 reais. Então, além de você conseguir uma empresa com valor menor, que é claro, é importante, você também vai conseguir ajudar o Vasco, porque com esses 100 reais aí que você vai estar pagando da taxa de adesão, todo o valor será revestido completamente para o Vasco da Gama. Ou seja, se tiverem 10 torcedores, que são poucos, e acredito que muitos mais vão chegar, R$1.000 já vão ser revertidos. Se tiver 100, 10 mil reais. E por aí por diante, né? Aliás, a gente pode chegar num valor muito alto somente com essa taxa de adesão que os torcedores vão pagar aí para o Vasco. Em outras palavras, para deixar bem claro para você, se 100 mil vascaínos ajudarem, chegarem junto com o patrocínio, 10 milhões de reais serão colocados dentro do clube. E acredito que a nossa torcida é muito maior do que de 100 mil vascaínos. Então, rapaziada, um novo patrocinador. Os valores não foram divulgados, mas a gente pode ajudar o clube. Uma campanha muito semelhante, né, ao que aconteceu no Vasco BMG com outro patrocinador. Foi anunciado hoje à tarde a Forte Aliança como a nova patrocinadora do Gigante da Colina. Se você curtiu aí e se você também, é claro, acha que seria bom ajudar o Vasco nesse momento, deixe o seu comentário aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos seguir, e só também deixando bem claro que hoje, já segundo notícias, essa empresa estará estampada no uniforme do Vasco da Gama. Mas com relação à justiça, que também é outra grande dúvida aí, né, do torcedor vascaíno sobre essa reviravolta. Ontem, a justiça suspendeu todas as ações cíveis contra o Vasco da Gama. Ou seja, a justiça determinou que todas as ações cíveis passassem a ser julgadas por um único juízo. Ou seja, todas aquelas execuções de 93 milhões que estavam sendo colocadas contra o Vasco
foram suspensas ali e seriam ali colocadas na mesa de um único juiz, favorecendo, é claro, ajudando o Vasco a pagar as contas com mais tranquilidade. Porém, hoje mudou tudo de novo, como vem acontecendo nessas duas últimas semanas diariamente. Uma hora um resultado, outra hora o outro, e que de fato acaba ali preocupando e fazendo com que o torcedor vascaíno não entenda nada que está acontecendo dentro do clube. Hoje, a relatora acabou dando a razão aos credores e acabou derrubando, né, a suspensão da execução dessa dívida de 93 milhões contra o Vasco. O recurso que suspendeu esse regime especial de execução forçada, no caso ontem, não tem mais validade. Sendo assim, está mantida a execução imediata da dívida trabalhista de 93 milhões e o Vasco, apesar de tudo, ainda tem aí os próximos 60 dias para tentar apresentar ali para o juiz, para a justiça, uma forma de pagar aí, uma proposta de pagamento por parte do próprio clube. Uma notícia complicada, porque também, segundo notícia do Atenção Vascaínos hoje, pela parte da manhã, o Vasco até essa última quinta-feira, dia 2, não teria pago as rescisões dos 186 funcionários demitidos em março. E por conta de não ter feito esse pagamento, a dívida trabalhista entrou na execução imediata estabelecida pela Justiça, colocando inclusive juros nessa ação. Mas o Vasco veio através de sua assessoria de imprensa agora há pouquinho, no momento da gravação do vídeo, e informou que pagou essas rescisões e essas multas hoje. No caso, a multa de 40% do FGTS dos 186 funcionários demitidos no mês de março. E além dos funcionários, né, no caso, em contato aí com a reportagem, o sindicato acabou afirmando que vai notificar o Ministério Público, aliás, por esse dia de atraso. Vamos esperar, vamos aguardar. Tá de fato uma confusão muito grande com relação a isso, mas o que acontece é que hoje a relatora suspendeu aí algo que era favorável ao Vasco ontem com relação a essa execução. Ou seja, a Justiça volta a pedir a execução de 93 milhões do Vasco. E o que acontece é que aquela nota volta a se estabelecer dentro do clube. Com 93 milhões de dívida, o Vasco não tem condições de continuar a sua vida esportiva. Uma situação muito complicada e muito difícil. A gente espera que essa atual diretoria faça sim alguma coisa pelo clube. Não falando que não está fazendo, mas a gente espera que tome alguma atitude, se posicione e consiga resolver essa situação que realmente é muito difícil de ser resolvida. Mas vamos lá, vamos seguir e falar também sobre uma ação contra a Champs, que era o antigo material esportivo do Vasco, né? Esteve ali junto com o Vasco no ano da Série B de 2009, a primeira vez que o Vasco acabou caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E ontem aí, nessa semana, acabou andando mais um pouquinho uma ação que já estava mais de um ano parada, referente a uma dívida de 12 milhões dessa fornecedora de material esportivo com o Vasco. O motivo dessa dívida se dá porque é referente a parcelas mensais que não foram pagas pelo uso da imagem contratada do clube. E com relação a isso, né, a essas dívidas que não foram pagas, a empresa na época era a Champs, né, ficou de pagar, acabou não pagando em 2009. A dívida já tinha rolado no ano passado, em 2020, né, 2019, aliás, uma juíza que se chama Mônica de Freitas Lima, Kinderi, acabou dando prazo para essa empresa de material esportivo pagar o clube. A empresa acabou não pagando, a dívida se prolongou, o Vasco também não entrou novamente na justiça para cobrar esses 12 milhões e agora, 2 anos depois, de 2019, o Vasco retorna à justiça querendo cobrar esse valor. E segundo aí notícias que a gente viu na matéria, os sócios, no caso dessa própria empresa, estão sendo intimados para que possam, é claro, se defender desse incidente aí com relação a essa dívida. E caso a justiça ache que o Vasco venceu a ação, os sócios vão ter que arcar com essa dívida de 12 milhões, então uma grana boa que pode entrar dentro do clube para dar uma aliviada. Mas enquanto não resolver essa de 93 milhões, 12 milhões não salvam, né, o atual momento financeiro do clube. Mas vamos esperar, vamos aguardar muitas notícias no vídeo de hoje, e é claro, assim que a gente tiver mais novidades sobre a Champs e sobre também essa execução trabalhista, a gente retorna com um novo vídeo. E é claro, também, além disso tudo, hoje tem jogo do Vasco. A gente tem que falar sobre essa partida importante. Vasco e Brasil de Pelotas, 4 horas da tarde em São Januário. O jogo que vai ter transmissão apenas do Premier. O Vasco não vive uma situação muito boa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Está atualmente na 10ª posição com 31 pontos. A 4 pontos do quarto colocado, que é o Botafogo. E a 11 pontos do primeiro colocado, que é o Coritiba. Pois na última quarta-feira o Coritiba venceu o Londrina fora de casa. O Coritiba praticamente garantindo a vaga aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco ainda tem chance de terminar a rodada não mais em 10º,
em sexto colocado. É claro, depende da vitória. O Vasco precisa vencer, mas além disso precisa de outros resultados. Precisa de uma derrota do Sampaio Corrêa para a equipe da Ponte Preta, precisa também de uma derrota do Avaí para a equipe do Brusque, um empate entre Náutico e Guarani e também uma derrota do Operário para o Vitória em casa. Então a gente espera que isso venha acontecer, a gente espera que esses resultados possam acontecer também e é claro, o Vasco possa conseguir a vitória. Um resultado importante para que o Vasco termine aí essa rodada na sexta colocação, se aproximando do pelotão da frente, que é importante. O torcedor vascaíno de fato não aceita que o Vasco não venha conseguir terminar esse ano essa Série B do Campeonato Brasileiro em outro lugar que senão na Série A do Campeonato Brasileiro, na primeira divisão do ano que vem. E com relação à partida, é claro, algumas dúvidas, alguns jogadores suspensos, outros machucados. Com relação aos reforços, que há muitas dúvidas ainda. O John Sanches não vai estrear hoje contra o Brasil de Pelotas e nem sequer na próxima segunda contra o Avaí. A estreia do John Sanches deve acontecer, sem ser nesse final de semana, no outro contra o CRB no estádio Rei Pelé. Não está regularizado ainda e, é claro, precisa de um tempo ali de treinamento com o treinador e a mesma situação se aplica ao Valber. Mesmo não sendo anunciado oficialmente pelo Vasco, a grande certeza por conta da grande maioria da torcida e também pelos jornalistas que logo mais o Valber será anunciado oficialmente como novo reforço do Gigante da Colina e os dois devem estrear juntos contra a equipe do CRB. Quem está fora dessa partida é claro, Michel segue em recuperação no departamento médico, Hernando em recuperação também com relação ao trauma sofrido no ombro, Sarrafiore cumpre o último dia de isolamento, pois ele acabou testando positivo e temos dois pendurados, Bruno Gomes e Daniel Amorim, os dois atletas que retornam hoje ao plantel e estão relacionados para essa partida importantíssima contra a equipe do Brasil de Pelotas. E dessa maneira, o Vasco deve ir a campo, é claro, com Vanderlei no gol, Leonardo Matos e Zeca formando a dupla de laterais, Leandro Castanho e Miranda na zaga, Caio Lopes e Andrei a dupla de volante, Marquinhos Gabriel à frente e uma trinca de ataque, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano, mesmo Vasco que enfrentou aí a equipe da Ponte Preta nesse último domingo. A gente espera que a vitória venha, a gente espera que os 3 pontos venham e que o Vasco consiga terminar essa rodada de uma forma mais tranquila. Pode inclusive, dependendo dos resultados, já que o Náutico e o Guarani não se enfrentam hoje, terminar a rodada na 5ª colocação. Parcialmente, né? Claro. Vamos esperar, vamos aguardar, muito feliz aí com esse novo patrocinador e esperançoso com essa vitória do Vasco hoje contra a equipe do Brasil de Pelotas. Deixe seu resultado aí nos comentários. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos que hoje é dia de Vasco. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.